Pessoal da 902, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robert. A gente vai dar início agora a mais uma resolução de questões referentes aí aos descritores da prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é a famosa prova do SAEB, a antiga Prova Brasil. Como vocês sabem, esse ano é ano de prova SAEB e a prova é para as séries finais dos ciclos, né? O pessoal que estiver no quinto ano vai fazer a prova, quem tiver também no nono ano como vocês vai fazer a prova, e o pessoal da terceira série do ensino médio também vai fazer a prova. Então seria o fundamental séries iniciais, o fundamental séries finais, que é o caso de vocês, e o último ano do ensino médio. A gente, em língua portuguesa, precisa aprender cada um dos 21 descritores. Na última aula eu postei para vocês um pouquinho da história, um pouquinho do que a prova SAEB quer do aluno, né, do que ela exige do aluno, quais são as competências, quais são as habilidades. E aí a gente precisa aprender cada um dos 21 descritores para vocês mandarem bem no dia da prova. A gente vai responder aqui dessa atividade, ela tem 4 descritores, eu passei para vocês na última aula, só que nessa primeira videoaula eu vou trabalhar apenas com vocês o descritor 1, né? Eu tenho aqui, aliás, eu vou trabalhar o descritor 1 e o descritor 2. Eu acho que dá para trabalhar, para nós trabalharmos tudinho. Deixa eu ver aqui quantas questões são, para não ficar muito longo o vídeo, né? Porque como são muitos textos, eu vou trabalhar o descritor 1 e o descritor 2 e vou gravar uma outra aula para a gente trabalhar aí o descritor 3 e o descritor 4, beleza? Então o descritor 1, ele vai falar aí sobre localizar informações explícitas em um texto. Então esse descritor, ele vai exigir de vocês que vocês, no caso aí, saibam localizar informações que estejam expressas, que estejam aparentes no texto. Pois bem, então o descritor 1 ele vai exigir isso de vocês, que vocês saibam localizar informações que estejam ali no texto aparentes, expressas ou explícitas. Já o descritor 2, ele vai querer que vocês saibam estabelecer uma relação entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para que o texto tenha uma continuidade. A gente vai estudar cada um deles dentro das questões. Vamos começar aqui com a questão de número 1. Como opera a máfia que transformou o Brasil num dos campeões da fraude de medicamentos? É um dos piores crimes que se podem cometer. As vítimas são homens, mulheres e crianças doentes, presas fáceis capturadas na esperança de recuperar a saúde perdida. A máfia dos medicamentos falsos é mais cruel do que as quadrilhas de narcotraficantes. Quando alguém decide cheirar cocaína, tem absoluta consciência do que coloca no corpo adentro. Às vítimas dos que falsificam remédios não é dada a oportunidade de escolha. Para o doente, o remédio é compulsório. Ou ele toma o que o médico lhe receitou, ou passará a correr riscos de piorar ou até morrer. Nunca como hoje os brasileiros entraram numa farmácia com tanta reserva. Esse texto aqui é da Karina Pastore, publicado aí na revista Veja, né? E a matéria é O Paraíso dos Remédios Falsificados. E aí o descritor quer saber se vocês sabem localizar informações que estejam expressas no texto. Esse aqui é o descritor 1. Claro que no dia da prova, vocês não vão estar, em cima da questão, no topo da questão, não vai vir como eu coloquei aqui para vocês, no caso, né? Tipo aqui, ó. Eu coloquei descritor 1, então todas as questões que seguem aqui são referentes ao descritor 1. Só que no dia da prova não vai vir assim, mas vocês, como já vão estar treinados, vão saber que aquela questão é de tal descritor. Daí a questão de a gente treinar bastante, né? Então a pergunta é, segundo a autora, um dos piores crimes que se podem cometer é a venda de narcotráficos, é a falsificação dos remédios, é a receita de remédios falsos ou é a venda abusiva de remédios. Ela fala bem no finalzinho, né? Ela até diz que nunca como hoje os brasileiros entraram numa farmácia com tanta reserva devido a essa situação, né? De hoje existir uma máfia que fabrica, né? Que faz medicamentos falsos.
Então, com certeza aqui o que está bem explícito é, no caso, a falsificação de remédios. Essa aqui seria a alternativa correta, é justamente sobre isso que o texto fala, né? Aqui ele fala o seguinte, ó, só para corroborar isso aqui para vocês, só para confirmar, ela diz aqui, né? Máfia dos medicamentos falsos é mais cruel do que o tráfico de drogas, né? Narcotraficante, o narcotráfico é o tráfico de drogas. Aí ela faz até uma comparação. Quando alguém cheira cocaína, tem absoluta consciência do que coloca no corpo. É diferente daqueles que falsificam, né? No caso, é diferente daqueles que são vítimas de tomar o remédio falsificado, porque eles estão tomando com a consciência de que eles vão ficar curados, mas é justamente o contrário. Então, o texto fala sobre isso. Esse é o descritor 1. Essa informação aqui, né, segundo o autor, é um dos piores crimes que se pode cometer, é a falsificação de remédios. Entenderam aí? Vamos fazer mais uma questão sobre esse texto 1. Diz o seguinte: seja criativo, fuja das desculpas manjadas. Entrevista com teens, pais e psicólogos. Teens são adolescentes, né? Mostram que os adolescentes dizem sempre a mesma coisa quando voltam tarde de uma festa. Conheça 6 desculpas entre as mais usadas. Uma sugestão: evite-as. Os pais não acreditam. Nós tivemos que ajudar uma senhora que estava passando muito mal. Até o socorro chegar, a gente não podia deixar a pobre velhinha sozinha, não é? O pai do amigo que ia me trazer bateu o carro. Mas não se preocupem, ninguém se machucou. Cheguei 1 minuto depois do ônibus ter partido. Aí tive de ficar horas esperando uma carona. Você acredita que o meu relógio parou e eu nem percebi? Mas vocês disseram que hoje eu podia chegar tarde, não se lembram? Eu tentei avisar que ia me atrasar, mas o telefone daqui só dava ocupado. Aqui não tem uma referência sobre esse texto, né? Aqui o texto é um diálogo, né? No caso, entre pais, psicólogos e os adolescentes. E o tema aqui é sobre os adolescentes darem desculpas esfarrapadas, né? Esfarrapadas, manjadas, quando eles querem se safar de alguma coisa. De acordo com o texto, os pais não acreditam em... E aí? Os pais não acreditam em adolescentes, em psicólogos, em pesquisas ou em desculpas. Está bem claro aqui, né? Pelo que nós lemos, que os pais aqui, até o próprio título já fala, né? O próprio título do texto já diz isso. Fuja das desculpas manjadas. Então aqui está bem claro que os pais não acreditam aí nas desculpas que esses teens dão quando eles querem aí escapar, né, de alguma coisa. Observem aqui, ó. Conheça 6 desculpas entre as mais usadas. Uma sugestão: evite-as. Os pais não acreditam. Bem aqui ele deixa bem claro. Isso aqui está expresso, ó. Isso aqui está expresso. Esse aqui é o descritor 1, né? São informações que estão explícitas. Explícito é o que está expresso. Muito bem, vamos continuar com a nossa questão 3. Eu tenho aqui agora um texto poético, né, do Jorge de Lima. É uma poesia, eu vou ler para vocês. Minha sombra. De manhã, minha sombra, com meu papagaio e o meu macaco, começam a me arremedar. E quando eu saio, a minha sombra vai comigo, fazendo o que eu faço, seguindo os meus passos. Depois é meio-dia, e a minha sombra fica do tamanhinho de quando eu era menino. Depois é tardinha, e a minha sombra tão comprida brinca de pernas de pau. Minha sombra, eu só queria ter o humor que você tem, ter a sua meninice, ser igualzinho a você. E de noite, quando eu escrevo, fazer como você faz, como eu fazia em criança. Minha sombra, você põe a sua mão por baixo da minha mão, vai cobrindo o rascunho dos meus poemas sem saber ler e escrever. Aqui é uma poesia, é um poema, né? Porque eu tenho aqui uma estrutura em versos e estrofes. Vocês também podem se deparar com textos assim, né? Textos literários, ó. Eu tenho aqui versos e eu tenho estrofes. Vamos aqui à pergunta sobre esse poema, né? O que o descritor quer saber? De acordo com o texto, a sombra imita o menino de manhã, ao meio-dia, à tardinha ou à noite.
Então vamos ver aqui, ó. De manhã minha sombra com meu papagaio e o meu macaco começam a me arremedar. Esse arremedar é o mesmo que imitar, né? Então aqui seria, no caso, né, pela manhã. A letra A seria a informação correta. Porque depois ele fala aqui, ó, depois é meio-dia e a minha sombra fica do tamanhinho de quando eu era menino. A sombra imita o menino, né, pela manhã. Esse verbo arremedar é o mesmo que, esse verbo aqui arremedar é o mesmo que imitar, viu? Então ela faz isso aí pela manhã. Então a resposta correta para nós marcarmos aqui é, no caso, de manhã. Vamos avançando, tem aqui, chegamos aqui ao descritor 2, certo? O descritor 2, ele quer que nós estabeleçamos relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui a videoaula, eu vou lançar para vocês no grupo agora umas questões, né, referentes ao descritor 1, que vocês vão fazer pelo Google Forms. E aí depois que vocês visualizarem esse vídeo, eu quero que vocês tentem responder as questões pelo Google Forms, beleza? Então eu agradeço a atenção de cada um de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.